que subir degrau por degrau. Não dá para considerar vexame. Eu achava que seria normal se não ganhasse e até perdesse para a LDU. A LDU eliminou o Botafogo e fez bons jogos contra o Flamengo na primeira fase. É porque a LDU sabe o que ela pode fazer. Ela sabe o que ela tem, como que ela tem que se defender, como que ela tem que atacar. E o São Paulo ontem era o esqueleto de time, os principais jogadores todos fora. 3 centroavantes, o melhor jogador do time que é o Marcos Antônio e os 2 principais jogadores que chegaram para mudar o patamar desse time. Então, para você atacar com 6 desfalques ofensivos, muito difícil. Se fosse para o Palmeiras ou para o Flamengo, seria difícil. Tira os 2 principais organizadores desse time. Os 2 principais organizadores, os 3 principais atacantes. Considerando que você vai ter que atacar, né? Considerando que você vai ter que atacar, os seus titulares estão do meio para trás. Você atacou com o seu time reserva. Então, acho bastante normal, tá? Assim, não me Ontem à noite me surpreendeu muito mais o mau jogo do Flamengo do que o São Paulo perder para a LDU no Morumbi. Tem um ponto que ontem o nosso grande Caio Dini, que é o nosso bambambam desse programa, ele fez um levantamento que me chamou a atenção. O que chamou a atenção? Fala para mim. Vocês sabem quantos jogos tem o Neymar no ano? 31. O Neymar? Acho que 21, não? 21. 21. Pode ser. 21. Você vai chegar aí. 21. E a gente se questiona se o Neymar tá à disposição ou não. Peraí. Bota a vinheta na tela aí, ô produção. O quê? Tem que botar a vinheta. E isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Eu sei onde você vai chegar. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser é um dito. ponto importantíssimo. Podemos rodar a vinheta ou não, Pegou os caras de surpresa. Eu não sei o que tá acontecendo. Ué, mas tem que deixar no gatilho aí, produção. Qualquer momento pode falar. Você entendeu? A qualquer momento o negócio vai ficar. Ele falou árabe agora? Ele falou árabe aqui? Cadê? Deixa eu ver o negócio. No ano, 21 jogos. 21 jogos. E chegou na 6ª rodada do Paulista. Acho que ele estreia na 6ª ou na 7ª, sei lá. Beleza. 21. E a gente se questiona se o Neymar consegue ter status pra jogar, se consegue... Se trata direito. Se dá pra montar o time em função dele, não sei o quê. O Oscar no ano tem 21 jogos e o Lucas tem 18. E meio que não precisava desses caras pra esse jogo importante, né? Ou seja... A gente tá e fala do Neymar porque tem a expectativa de Copa do Mundo e parará. Só que o São Paulo, os 2 principais jogadores do São Paulo, eles têm o mesmo número de jogos do Neymar, sendo que ele jogou desde o início do ano, ele poderia estar jogando desde a primeira rodada do Paulista, o Neymar não. E o Lucas tem 18 jogos no ano, cara. Você olhou e falou, a gente não conta com esses 2, ponto. E todos da mesma idade, né? E todos mais ou menos da mesma faixa etária. Mesma geração, né? A diretoria do São Paulo escorreu correr esse risco quando eles decidiram montar o projeto do ano em volta de 2 referências técnicas, o Oscar, que a gente não sabia como ia se comportar no Brasil, e um Lucas que em determinado momento teve lesões aqui no futebol brasileiro, abriu mão de um monte de jogador que a gente chama de operário da bola, e todos os caras da base que surgiam minimamente diferente, chegou com um pão com manteiga, pode levar, irmão. Fica tranquilo. O Henrique Carmo, moleque da base, toda a geração campeã do São Paulo foi embora. Os caras não seguraram ninguém. O William Gomes ontem meteu o gol de vitória. De novo. Ele já tinha feito golaço no Clássico contra o Sport também. Aí chega num momento tão importante da temporada, o São Paulo tem um nível muito abaixo, porque se desfez de vários caras do elenco que eram importantes, inclusive para os jogadores top descansarem ao longo do ano. Em jogo contra o Mirassol no interior de São Paulo, você vai jogar contra o Bahia na Fonte Nova, você mandava o Wellington Rato, Rodrigo Nestor, todos esses caras. Se chegar nessa temporada você não tem, você monta um time em volta dos 2 e os caras não conseguem fazer 20 jogos. A diretoria de São Paulo escolheu isso. Escolheu. Tudo bem que tem ali uma pegada de um pouco de falta de sorte, de lesões, mas ninguém tá faz parte... que também a gente não tá aqui querendo dizer que os caras se machucaram de sacanagem. Mas a verdade o São Paulo em 2025 não pôde contar com o Lucas e Oscar, ponto. A realidade é essa. E aí você vai entrando em campo com o que seria a segunda linha, para ter que fazer 2 gols na LDU. Um time organizado defensivamente, que melhorou muito da fase de grupos. O Thiago Nunes tem os méritos ali, mas que, tecnicamente, é uma das piores LDU que a gente viu, tecnicamente. É muito ruim, cara. Assim, tecnicamente, o time da LDU é muito... Só para fazer uma comparação, é muito pior a LDU de hoje, da LDU que foi campeã em cima do Fortaleza em 23? 23. É muito pior, tecnicamente, é muito pior. E o São Paulo, além de tudo, em 2 dos 3 gols do confronto,
tem muita culpa do São Paulo. O segundo gol lá e o gol de ontem. O gol de ontem é absurdo. O gol de ontem não pode acontecer. A atravessada de bola dentro da área depois de um escanteio e o Bobadilha, aquela bola não quica jamais. Jamais. Aquela bola não quica. Você ataca a bola. Quando eu tinha 10 anos, velho, eu treinei no América Mineiro por 6 meses. Foi a única coisa que eu aprendi. Essa bola Que não ano quica. era isso? 97. Entendi. Ele sabia desde 6 97. meses. Quando você tem 10 anos de idade, se você passa 6 meses num clube, aquela bola não quica. Então, lógico que o Bobadilha E sabe. todo mundo grita, não deixa pingar. Não deixa quicar. Tinha treino. O técnico dava um chutão pra cima e você tinha que ver onde que a bola ia cair e não deixar ela quicar. Faz o que quiser com ela, manda pra onde seja. Essa bola não quica. E ela quicou lá também, né? Que poderia ter sido o terceiro gol, que o Arboleda também perde o tempo no último lance do jogo e quase saiu o terceiro. São Paulo, além de não ter peça pra atacar, defendeu muito mal e foi meio displicente, assim. São 2 gols de displicência do São Paulo que ele ajuda muito e ele deu a marcar. O gol de ontem, tem 3 coisas que me irritam muito. Primeiro, o escanteio. Você bater um escanteio curto não tem problema, desde que você tenha uma jogada trabalhada. Não adianta nada você rolar a bola pra trás, pro cara chutar a bola da intermediária, com 5 caras do São Paulo dentro da área, mais 20 da LDU. E estourar no cara que... E ele estoura no cara que dá o carrinho. A bola vem no Tem Rigoni. um 80 pernas no meio do caminho, ela vai bater em alguém. Eu não consigo achar que é mais fácil você fazer um gol chutando a bola dali do que cruzando a bola na área, me desculpa. E outra, o Rigoni, muito displicente, o retorno do Rigoni é ridículo. A bola pinga, a falha do Bobadilha, beleza. O Rigoni larga. Mas eu acho que é só por um pedido do Crespo. Não é retorno ao São Paulo, é retorno dele no não, contra-ataque. Tá. No Não, contra-ataque. mas no eu São acho Paulo ridículo também. Mas A contratação dele eu acho mas ridícula. eu tava falando do contra-ataque, porque ele para de correr, ele tá Entendi. correndo junto com o Medina. Mas isso aí ele nunca quis, né? Nem no ataque ele corre, vai correr na defesa? O gol do Santos Pô. já foi na dele, né? Que ele não acompanhou o Frias lá. Já que você puxou esse tema aí, a produção coloca, errou na estratégia. Quando vem a escalação, inclusive eu tava falando com o nosso Brandon, se eu não me engano, aí ele falou, não, cara, ele vai jogar o Bobadilha pelo lado direito, porque é um cara que vai recompor um pouco mais e tal. E de fato ele ficou com o Rigoni. Temos aí ele explicando, produção, o Crespo explicando dessa estratégia de colocar o Rigoni pelo lado direito, que daí a gente escuta o Hernan Crespo e depois a gente comenta aí. Ah, não tem? Tá bom, achei que tivesse isso aí. Enfim, peço desculpas. Tem pra você alguma explicação? Tem como defender o Rigoni pelo lado direito? A ideia de jogo, acho que era abrir gente pelos lados do campo, defesa muito fechada, você tenta esticar a defesa do adversário e jogador um pouco mais criativo, né? Bola no pé e tal. Até os zagueiros do São Paulo ontem para sair jogando, eram os 2 zagueiros bem abertos também, funcionando quase como lateral quando era de um lado de um ou de outro. A ideia era essa. Assim, na pranchetinha, todo técnico ganha do outro. A ideia do Crespo era clara, era uma ideia boa, eu acho. Eu não acho uma ideia ruim também. A questão é quem está executando. E aí, com esse tanto de desfalque, com o elenco que foi montado e tal, os gritos ontem contra o Júlio Casares eu acho bastante justos. O presidente, a diretoria, que monta esse time, que chega numas quartas de final de Libertadores e é isso aqui que temos para oferecer. Porque mesmo se não tivessem os lesionados, ia precisar de jogadores pelo lado, e talvez o Rigoni fosse escolhido para jogar pelo lado, a estratégia era boa. Quem ia executar, não. Então, podia ter sido o Mailton? Podia. Entrou até razoavelmente bem, né? Bate bem na bola, cruzamento. Acho que foi até melhor em bola parada do que com bola rolando o Mailton. Achei demais. Achou demais o quê? As tentativas do Mailton. Se eu torcesse pro São Paulo... Começou a virar desespero. Se eu torcesse pro São Paulo... Era isso mesmo. Eu sei que era um desespero, que era um momento de desespero. Que é diferente do tal do Cetré que entrou ontem e quis ser herói, por exemplo. Que foi só burro mesmo. Desculpa, isso é uma anta de jogador. Ele quis ser herói. Isso é uma anta de jogador. Ele quis ser herói. Ele apareceu 3 vezes com espaço pela esquerda, chutou as 3. E se o lateral direito reserva e tentou uma bicicleta quando tinha um jogador pra fazer um gol olímpico no escanteio, que foi o que o Mailton fez ontem. Nossa, eu ia desmaiar no estádio, eu acho. Se era do meu time. Cara, assim, eu acho que o São Paulo... Eu sei que o tempo tava correndo. Eu sei, passava muito rápido. Mas eu acho que se desesperou demais, cara. Muito cedo. É que eu acho que a visão, cedo. eu tava narrando o jogo. A visão que eu tive foi essa. Mas é que, na verdade, diante de todas essas dificuldades, acho que o São Paulo até produziu muito, cara. O Vilar foi o melhor jogador em campo disparado. Sim, teve chute na trave também. Chute na trave, teve blitz lá no primeiro tempo e tudo. Então, assim, acho que diante desse cenário até produziu muito, mas eu acho que é um pouco dessa realidade aí. O time do São Paulo trocou o treinador há pouco tempo. São Paulo não fez jogos sólidos. São Paulo errou muito defensivamente. Acho que é um pouco da realidade. A minha preocupação agora é o São Paulo ter força para ficar entre a vaga do G4, que é do G6, né, no caso. Eu não sei se chega não, cara. Assim, eu tive a sensação e eu não consigo colocar nem 30% de culpa no Crespo nessa eliminação.
eu acho que ele tentou de tudo, mano. Eu tive a sensação de que ele tentou de tudo. E que ontem, porque eu acho o São Paulo um time bem treinado, apesar da falta de todos esses caras, eu ainda acho que o São Paulo consegue jogar mais do que deveria jogar, com os caras que estão em campo. E acho que o São Paulo ontem começa bem, cria, quando acaba o gás ele começa a mexer, ele tenta botar os caras, só que acho que falta mesmo. Falta material, falta peça pra ele conseguir mexer no time. E assim, o confronto do Luciano, os 2 jogos do Luciano, é pra se esquecer. Assim, foram talvez os 2 piores jogos dele com a camisa do São Paulo. Ele acho que chuta 7 bolas no confronto, são 5 chances pelo menos muito claras que ele não faz o gol. E se ele, nesse momento, é o principal jogador do time, ele não pode perder essa quantidade de gol. Não pode. É simples. Vamos escutar o Crespo falando sobre essa eliminação, sobre o seu trabalho, a avaliação toda. Quero ver. Avaliación mía, al final de la temporada. Al final de la temporada, en este momento. Antes, nunca debe hacer una avaliación, nunca. ¿Você faz avaliación antes, a sua vida? No, al final. ¿Qué aconteció en esta temporada de trabajo? No meio tal vez, ou pode falar na diretoria. A gente não. A gente tem que chegar ao final. Então aí vai ser, sim, deu certo. Por objetivo que a gente chegou, muito mais que positivo. A gente quando chegou aqui se falava só do rebaixamento. Então não esquecer isso. É importante saber. A gente falava só e falava, o Copa do Brasil não me interessa. E você sabe como a gente saiu da Copa do Brasil. Então, sabe agora como saiu da Copa Libertadores. Sabe todas as situações. Então, não esquecer, quando a gente chegou aqui, qual era a situação real. Hipotética era 15 com 1 ponto. Real, com 1 ou 2 jogos de mais. Então, era ainda pior. A gente está aí. E hoje está falando que talvez podemos ter uma nova oportunidade em Copa Libertadores, porque se a gente outra vez acredita e está juntos, assim, talvez vamos a tentar de criar uma nova oportunidade para o próximo ano. Então, acho, se você me fala assim, não sei, você me fala, qual é a avaliação para você com todas estas coisas? Então, acreditar, ser positivo é difícil, muito. Temos muito dor. Estamos mal, muito mal. Mas segunda temos que colocar a cara outra vez. Então, no momento de estar juntos, el grupo, todos como una familia, y tentar de sair de uma situação de muito dolor. Acho que é aquele papo que a gente falou de degrau por degrau. Mas, ao mesmo tempo, queria entender se a realidade do São Paulo de fato é essa. Você cai em umas quartas de final diante de todos os problemas. E ele lembra muito bem o Crespo. Quando ele chega, o time estava ali brigando contra o rebaixamento. Hoje o time já é o 7º colocado. Teve uma melhora, assim, bem significativa em relação ao trabalho do Zubeldia, que tá de casa nova, né? Acho que não viram os jogos do São Paulo, mas tá de casa nova. Mas, enfim, depois a gente fala disso. Você concorda muito com o Crespo, assim? A parada de... a realidade do São Paulo, de fato, é essa aí? E tá, entre aspas, no copo meio cheio. É isso? Eu acho que tá bem dentro do que tem que ser a expectativa do que é o São Paulo. O que vinha a temporada sendo que era muito ruim, talvez superior, como disse o Crespo. Também acho que as notas são dadas no final do ano. No final do ano você faz a avaliação. De vez em quando você precisa fazer correção de rota. Quando a coisa está pintando muito mal também, você não precisa esperar tanto. Não é o caso do Crespo, não é o caso. O Crespo tem que ser dado tempo. Mas eu acho que tem que ser feita principalmente a nota da diretoria no final. O São Paulo só vai subir degrau a degrau se ele entender o que ele está fazendo de errado. Vender promessa barato e depois não ter dinheiro e investir, como a gente falando aqui no Lucas e Oscar, que não conseguem entrar em campo, e os salários desses caras. E por que você traz o Rigoni de volta? E por que você traz tal jogador? E você pega o grupo do São Paulo, é muito jogador só razoável que o São Paulo tem. Então acho que principalmente se o São Paulo quer um degrau acima na próxima temporada, é não entender o trabalho do Crespo, porque acho que é um trabalho ok. Mas é o trabalho da diretoria que me parece o pior de todos que o São Paulo faz há muito tempo. Diante de uma eliminação, a gente sempre tenta achar um culpado. Natural, acho que do torcedor é aquele papo de bar. Normal. Sim. Mas fulano que arrebentou com nós. Mas é porque esse presidente não dá. Hoje, quem seria esse cara? Não sei se dá pra colocar a culpa em alguém. Mas, aonde que o São Paulo errou pra cair umas quartas de final de Libertadores? Eu acho que é o combo, acho que é o planejamento. Eu acho que, primeiro, tem um fator azar muito grande aí na lesão dos caras. Mas aí eu acho que o planejamento, ele abre brecha para você correr esse risco, e o São Paulo correu esse risco muito na conta da diretoria. Porque assim,
Se o Casares chega pra torcida de São Paulo, hoje você conversa com o São Paulino, você chega pro cara e fala assim, ó, a gente vai montar um time meia boca, mas a gente vai ajeitar as dívidas pra daqui 5 anos o São Paulo voltar a vencer muito. Eu acho que os caras não comprariam há uns anos atrás. Hoje, eu acho que a torcida de São Paulo compraria essa. O problema é que o Casares fala isso, não monta o time e não baixa a dívida. A dívida do São Paulo só aumenta. Aumentou. Só aumenta. Aumentou de novo. E ele não. E aí o que acontece? Ele vendeu a geração inteira dos moleques da base por dinheiro de pinga, nada. Ele não vai diminuir a dívida e vai fazer milagre, vai ficar suando pra fechar no verde. E não vai fechar. Não vai. Com um orçamento de 730 milhões de reais. Não vai fechar. Receitas. Né? Receita. Não vai fechar, velho. Então, cara. pô, não adianta eles ficar mentindo. Para de eu, mentir. eu acho que o trabalho do Casares ele começou com um discurso que na prática ele nunca conseguiu aplicar, né? De diminuir dívida, não conseguiu. Ele se sustentou naquele título paulista lá de 21, que foi muito importante para aquela ocasião. Depois ganhou a Copa do Brasil muito comemorado, porque era um anseio do torcedor do São Paulo, né? A ganhar a Copa do Brasil, o título que não tinha e tudo. Mas acho que, no geral, em aspectos de... Se você pega... Inclusive, tem muitos torcedores, muitos jornalistas, ou torcedores, ou influenciadores do São Paulo, fazem isso de olhar o Alexandre Gribertsit, acho que é isso, eu nunca consigo falar o nome dele, Mauro Betti sempre faz anotações tricolores, vira e mexe, coloca lá o discurso de propostas do Casares e o que ele fez na prática. Ele não conseguiu cumprir praticamente nada. Inclusive a questão de valorizar a base, tratar a base, vender a base pelo preço correto, isso não aconteceu. Então, assim, acho que é um trabalho, uma diretoria que pegou o São Paulo talvez numa condição pior do que está hoje. Sim, isso é um fato também. Mas que ele não melhorou e não sei se está preparando o São Paulo também para entregar melhor para o próximo. E aí é uma questão problemática, né? É uma questão muito problemática. Você pega uma geração quase toda e a geração já não está mais no São Paulo. E ele ainda ainda usou... E alguns argumentos do Casares, eles são muito... Assim, que eles... Não vou dizer que são mentirosos, mas eles são... Não, eles estão pegando só um viés da coisa. O Palmeiras recebeu um montão de dinheiro de percentual que ele vendeu, né? Aí ele pegou jogadores que provavelmente seriam aproveitados no time de cima, vendeu abaixo do que poderia, mas diz, não, mas eu fiquei com 20, com 30 desse, com 50 do outro, e aí usa o Palmeiras como exemplo. Só que esses caras que deram dinheiro pro Palmeiras, eles não seriam aproveitados no time de cima. Não. Eram jogadores que hoje já tinham estourado a idade, ou não tinham rodado, não tinham virado. O Palmeiras negociou e depois esses caras ainda renderam dinheiro. Eles renderam 13 milhões de euros pro Palmeiras nessa coisa. Jogadores que não seriam aproveitados no time principal. O que o Casares fez não foi isso. Não. O William Gomes, ele ontem teria entrado como titular. E esse cara tá no Porto porque o São Paulo pegou um valor aí e tem um percentual para quando... Se o Porto... É que o Porto vende muito bem normalmente. Mas quando o Porto vendeu, vai pingar uma coisa pro São Paulo. Não é isso. E aí ele usa o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras não fez isso. O Palmeiras pegou 4, 5 jogadores que não iam jogar no time de cima e ele falou, tá bom, eu te libero, mas fico com 50%. O John John aí que tá jogando no Bragantino é exemplo. O Palmeiras tem 20%, vai chegar a proposta pra ele com o Brasileirão que ele tá fazendo, o Palmeiras vai ganhar dinheiro. O Casares, ele sempre se esconde atrás do caso Pablo Maia, que ele não vendeu pra ser campeão da Copa do Brasil, aí o Pablo Maia se machucou, caiu, daí ele, vamos perder a oportunidade de vender porque o cara pode se machucar. E aí, o Fluminense passa por isso muito de ter que vender os caras porque não tem tanta grana. O São Paulo entrou num ciclo infinito disso.